que o Senhor te abençoe e te guarde. Maria Nunes disse que lá em Fortaleza, lá no Ceará, Deus está falando com sua família ali de uma maneira muito especial. José Júnior, Ronei Freitas, Deus abençoe. Queridos, todos que estão nos acompanhando nesta live e aqueles que estão compartilhando, o Senhor vai continuar falando conosco de uma maneira especial. Quero pedir ao nosso sonoplasta para colocar um fundo musical, se puder. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos que está escrita em Lucas, no capítulo de número 10, no versículo de número 30. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 10, versículo de número 30. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Está escrito desta forma: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-se, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo, e de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, a qual, ao vê-lo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, atou-lhes o azeite e o vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra. Fala com teus filhos que estão nos seus lares, fortalece os corações, dá graça e refrigera a alma dos teus filhos. Queremos, Senhor, ser instrumento para os aflitos, para quem está precisando de uma palavra de conforto. Confronta a nossa vida, se preciso for, alegre os nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, nós estaremos trazendo uma palavra revelada para a sua vida, que está descrita no capítulo de número 10, no versículo de número 30. Nós vamos estar falando sobre algumas verdades deste contexto bíblico, algumas verdades do que aconteceu com o bom samaritano, também o que aconteceu com este homem que saía de Jerusalém, de Jerusalém para Jericó. O trajeto foi um trajeto tenebroso. À luz da Bíblia, ele está falando de uma parábola, ele está explicando para alguém. Todas as vezes que Jesus utilizava a parábola, para falar de alguns mistérios, para que a pessoa viesse a entender melhor o que ele queria passar ao público. E só entendia os espirituais, aqueles que verdadeiramente estavam mais próximos de Cristo. As parábolas que ele utilizava era como se fosse comparações, até de fatos que já havia acontecido. Ele compara para explicar melhor para alguém que havia lhe perguntado. Perceba que algumas verdades aconteceram neste contexto. A primeira verdade está no versículo de número 30. E respondendo Jesus disse-lhe: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele está explicando que esse certo homem descia de um local chamado Jerusalém. Geograficamente, esta pessoa estava em Jerusalém e estava descendo a Jericó. A palavra Jerusalém
Yerushalayim no hebraico significa temor e perfeição. A palavra Jerusalém, que é Yerushalayim no hebraico, significa temor e perfeição. Então perceba que este homem está saindo de Jerusalém para Jericó. Era como se ele estivesse deixando, abandonando, saindo da direção, saindo do temor e saindo da perfeição. Perceba que ele está se retirando no local que ele não deveria se retirar. Ele está saindo de um local que não deveria sair. É perigoso você sair de um local que não é para você sair. O Senhor já começa a falar a esta pessoa que está me ouvindo: não saia da posição, não saia da direção, não saia da onde Deus colocou. Jerusalém, Yerushalayim, é a terra da promessa, é a terra em que o Senhor prometeu ao povo de Israel. Perceba que quando nós saímos da posição que Deus nos colocou, vai acontecer algumas coisas em nossas vidas. Podem acontecer algumas catástrofes em nosso chamado, em nosso ministério. Mas este homem não quer saber o que vai acontecer. Ele sai. Ele não tem um planejamento do que pode acontecer no meio da caminhada, do trajeto da sua saída. Ele não quer saber. Ele só sai da posição. Perceba que ele sai de Jerusalém para Jerusalém, para Jericó. Então perceba que a primeira revelação é essa: não saia do lugar da onde você nunca deveria sair, porque pode acontecer algumas coisas com a sua vida. Não saia do barco, não saia da posição da promessa de Deus. Mas tem uma coisa: mesmo você saindo, Deus vai insistir com você. Mesmo você abandonando, Deus está dizendo: vou lhe dar uma chance, vou lhe ajudar de novo, vou levantar seu ministério de novo. Eu já estou começando a sentir que Deus está falando com vidas aqui. Louvado seja Deus. A primeira verdade é que ele saiu do temor, saiu da perfeição e foi para Jericó. A segunda verdade deste texto é que ele saiu sozinho. A segunda verdade deste texto é que ele não saiu acompanhado, ele saiu sozinho. Queridos, é perigoso você andar só, é perigoso você andar sozinho. Lembre-se que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele sempre andava junto com seus discípulos. Ao enviar para a missão, ele envia Pedro e João, andava Paulo e Silas juntos. Então perceba que o desejo de Deus é que você não ande sozinho, é que você tenha uma companhia espiritual. Eu quero deixar uma revelação para a tua vida: nós não fazemos nada só. É um perigo viver só. Quando você vive só, alguma coisa pode acontecer no meio do caminho e não vai haver ninguém para te ajudar. Você precisa de alguém para pegar na sua mão. Você precisa de um pastor para orar por você. O pastor também precisa de ovelhas perto dele. Ninguém faz nada só. Quando você tem uma companhia espiritual, você vence as barreiras. Você não corre tanto perigo na tua vida espiritual para cair em tentação. Então lá vai a segunda verdade: não caminhe só no meio deste trajeto. Você precisa de alguém espiritual. Eu vou repetir isso aqui: você precisa de alguém espiritual. Tem um ditado popular que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem é profeta, ande com um profeta. Quem é homem de Deus,
ande com homem de Deus. Quem é homem de oração e mulher de oração, ande com mulher de oração e com homem de oração. Pastor, e quem é fofoqueiro? Não vou nem responder para você. E quem é linguarudo? Não vou nem falar para você, porque quem anda com fofoqueiro vira fofoqueiro, quem anda com linguarudo vira linguarudo, mas quem anda com homem de Deus se torna um grande profeta de Deus. Lá vai a segunda visão para a sua vida e a segunda revelação. Ande com pessoas espirituais, ande com pessoas que te coloquem para frente. Eu não ando com pessoas que têm uma fé, aleluia, raquítica, uma fé que não acredita em milagre. Eu ando com pessoas cheias do Espírito Santo, que diz: pastor, eu estou na guerra com você, estou na luta contigo, estou na batalha e não abro mão. Esses momentos de pandemia que nós estamos passando, eu estou percebendo que Deus levantou uma grande equipe para andar comigo. Eu sei quem está andando comigo. Pessoas que pegaram na minha mão e disseram: pastor, conte comigo. É essas pessoas que eu estou contando. Mas no meio de tanta luta, tanta guerra, existiu pessoas que disseram: não, eu não quero mais ir, não quero mais, eu vou ficar aqui. Pode ficar, mas quem andar comigo com certeza terá milagres e vitória. Então o homem de Deus anda com o homem de Deus. Pessoas de oração andam com homens e mulheres de oração. Eu acredito, meus queridos irmãos, que este homem padeceu porque estava sozinho. Você precisa de alguém que te acompanhe espiritualmente. Você precisa de alguém que te ajude espiritualmente. Oh, glória a Deus. Eu me lembro do grande apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 13, quando ele fala a Timóteo dizendo: traz de Troade a minha capa. Ele estava em um âmbito de morte. Ele estava, foi neste mesmo capítulo e nestes versículos que ele começa a descrever que ele já está partindo. Ele já está começando a dizer que a sua missão estava quase se findando na terra. E ele começa a observar que ele está com fragilidade. E a fragilidade foi tanta que ele diz: Timóteo, quando você vir aqui, traga de Troade a minha capa. Era como se Paulo estivesse com frio, precisando de aquecimento. E ele está contando com um amigo para trazer a sua capa. Perceba, meus irmãos, que Paulo, sendo um grande homem de Deus, precisou de alguém para trazer a sua capa. Paulo estava precisando de aquecimento. Por quê? Porque Paulo é um ser humano como eu e você. Mas o grande apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, precisa de capa também. Ele estava sentindo necessidade de se aquecer com a sua capa. Ele diz: traz para mim o pergaminho, traz para mim também os livros, porque eu preciso, eu necessito. Posso falar uma coisa para você? Ninguém é o autossuficiente, capaz de não precisar de ninguém. Nós estamos aqui, precisamos, queridos. Existe tantas fragilidades na vida de um pastor que precisa de pessoas perto para abraçar, na vida de homens e mulheres que as pessoas olham para você e vê você como um grande super-homem. Ninguém é super-homem. Temos fragilidades, precisamos de um abraço, precisamos de alguém para dizer: pastor, conte comigo. Quando a tua mão estiver fraquinha, eu tenho a força para levantar a tua mão. Quando Moisés estava no monte, de mão levantada, Israel vencia a guerra, mas Moisés começou a ficar frágil, ficou cansado, e os braços de Moisés começou a baixar, e dois companheiros de Moisés
Um levantou o braço direito e o outro levantou o esquerdo e disse: não, enquanto nós estivermos aqui, você não vai fraquejar. E eles levantavam a mão de Moisés e Deus vencia a guerra, porque Israel vencia a guerra porque a mão de Moisés estava posta em cima por duas pessoas. Ou seja, nós somos frágeis, precisamos de alguém, precisamos de ajuda, e ninguém faz nada só. Então a primeira verdade, ele partiu de Jerusalém, ele saiu do local de nunca ele deveria sair. A segunda verdade, ele foi sozinho, não caminhe sozinho. A terceira verdade, os assaltantes vieram, aleluia, os assaltantes vieram, bateram nele e deixaram ele caído, quase morto. Ainda bem que a narrativa bíblica nos aponta e nos revela dizendo quase morto. Sabe por que quase morto? Ele estava desmaiado, é porque não era o fim para o ministério dele. Ah, pastor, mas ele errou porque andou só. Ah, pastor, ele tinha chamado, ele tinha ministério. Estou falando para alguém que tem ministério aqui, que tem chamado de Deus, que servia a Deus em Jerusalém. Pastor, ele saiu só, ele saiu da onde não deveria sair. Agora ele está caído, ele está espancado por homens. E o que vai acontecer com ele? Assim diz o Senhor: às vezes as lutas travam, às vezes você até cai quase morto ao chão, e Deus revela para mim falar para você, no meio desta queda, no meio dessas fragilidades, dessas pancadas que você está recebendo no meio da tua vida, Deus está dizendo: eu não desisto de você, eu não desisto do teu chamado, eu não desisto do teu ministério. Pastor, eu caí no meio da caminhada, Deus está dizendo: eu vou te levantar. Pastor, no meio desta guerra eu fiquei desanimado, eu fiquei, aleluia, angustiado, fiquei sofrendo. E Deus está dizendo: está caído, mas eu não desisto de você. Você desabou ao chão, te espancaram no meio da caminhada, mas eu não desisto de você. O bom samaritano a qualquer momento vai se levantar, vai se aproximar de você e vai te dizer: levanta, porque eu não vou te deixar caído. Levanta, porque eu não vou te deixar pelo meio da estrada. Levanta. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu semana passada. Eu caí da fé, eu desabei, eu pequei, estou jogado ao léu, estou jogado ao chão. E Deus manda te dizer: eu não desisto de você. O bom samaritano está se aproximando da tua vida. O bom samaritano está se aproximando do teu ministério. Oh glória, eu sinto a presença de Deus. O bom samaritano está dizendo: está caído, mas eu não abandono. Desabou, mas eu ainda estou levantando você. Não importa o que aconteceu, não importa se você saiu da posição que não era para sair, não importa se você saiu sozinho, mas o bom samaritano vem aí para te dizer: não desisto. E você vai ter a partir de agora a companhia espiritual do bom samaritano que está se aproximando da tua vida. Perceba, meus irmãos, que existe um momento na vida do ser humano que ele cai, que ele desaba, que a fé parece que vai embora. Lembra de Elias, o grande profeta, um homem de Deus, que não desistia por nada na terra, mas certo dia ele chega num deserto da sua vida, ele vai para debaixo de uma árvore chamada zimbro, oh glória a Deus, e ele está no meio daquela sombra, debaixo do zimbro, e no meio daquela sombra ele abre a boca e diz: Senhor, eu quero a morte, não consigo mais ir daqui para frente, meu ministério acabou, está tudo acabado. E era nessa hora que ele dorme. Quando ele dorme pensando que estava tudo acabado, um anjo bate no ombro dele e diz: levanta, Elias, come este pão. Já tinha pão preparado.
bebe esta água. Já tinha água no deserto preparado, e era Deus dizendo, o anjo do Senhor dizendo: come esse pão, bebe esta água, porque muito comprido te será essa trajetória na tua vida, esta caminhada na tua vida. Perceba, meus irmãos, que Elias está desistindo, mas Deus não desiste dele. Elias estava querendo a morte, mas Deus queria dar a vida para ele. Lá vai uma palavra para você: ainda que você esteja caído como este homem ao chão, ainda que você esteja querendo desistir, como Elias queria desistir, Deus está se aproximando como um bom samaritano e está dizendo para a tua vida: você não vai desistir. Eu pego pela tua mão direita e te digo: nada está acabado, nada está terminado. A palavra hoje é: levanta-te. A palavra de Deus hoje, nesta noite, é: eu não vou deixar você caído ao chão. Oh, glória a Jesus. A primeira verdade, aleluia, é que ele partiu num local que não era para partir, saiu de um local que não era para sair. A segunda verdade é que ele saiu sozinho. A terceira verdade, querido, os assaltantes batem nele, ele está caído ao chão e o bom samaritano está se aproximando dele, aleluia, para dizer para ele que mesmo tropeçando, mesmo espancado, Deus não desiste dele. Glória a Deus. Pastor, e qual é a quarta verdade? O bom samaritano, ele se aproxima, porque antes já havia passado um levita e o levita não ajudou. Havia passado um sacerdote e o sacerdote não queria ajudar. Existem pessoas que têm como lhe ajudar e não lhe ajuda. Existem pessoas que têm como pegar na sua mão e não pega. Oh, glória a Deus. Mas Deus sempre levanta alguém para nos levantar. Posso falar uma coisa para você? Deus estará levantando alguém para te ajudar. Deus estará levantando alguém para estar ao teu lado. E não é no meio da riqueza, é no meio da pobreza também. Não é no meio somente da picanha, quando você comer, que tem pessoas ao teu lado. Não, é quando você estiver caído. Porque quer ver pessoas ao teu lado é quando tudo vai bem. Quero ver pessoas se aproximar de você é quando você está caído ao chão, quando tudo vai mal. Mas Deus vai levantar pessoas para te dizer: eu não desisto de você. O bom samaritano, ele chega na história. A Bíblia diz que o bom samaritano, ele se aproximou. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito forte. O bom samaritano, ele se aproximou. Sabe quem era a representatividade deste bom samaritano? Era o próprio Cristo. Era o próprio Deus se aproximando de uma pessoa necessitada. A aproximação, ela faz toda a diferença, porque quando alguém se aproxima, ele consegue ver as dores. Quando alguém se aproxima de você, ele começa a ver que você está machucado. Ele está se aproximando e ele está detectando que ele está dolorido. Ele está detectando que ele está machucado. Ei, querido, é muito bom você se aproximar. Ao invés de se distanciar, se aproxime do ferido. Ao invés de você desistir, não desista de alguém que foi machucado no meio da estrada. Oh, glória a Deus. Ele só percebe porque se aproximou. A Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Quem é meu próximo? É de quem eu me aproximo, meu filho. É de quem eu estou próximo. Pastor, então quer dizer que como é que eu posso amar o próximo? Chegando perto dele, ajudando ele, dando força para ele. Nós estamos em momento de pessoas precisando de ajuda, de pessoas precisando de um abraço. E também pessoas precisando de um rancho, de um gás que acabou. E se você não se aproximar, você não consegue sentir a dor desse povo.
Aleluia, você não consegue sentir a dor dessas pessoas. Eu sempre tenho falado, minha família me conhece, as pessoas mais próximas conhecem a minha pessoa. Eu não sou pastor de gabinete, eu sou pastor de povão, porque quanto mais eu me aproximo do povo, mais eu sinto as fragilidades dele, mais eu posso ajudá-lo, porque eu estou me aproximando desta pessoa. Não é momento de se afastar, é momento de se aproximar. O bom samaritano se aproximou e ele percebe que há dores no seu próximo, e ele começa a fazer algumas missões, e eu já acompanho para finalizar esta profecia para a sua vida nesta palavra. Ele começa a fazer algumas missões. Primeira missão, ele ata as feridas. Se ele ata as feridas, ele estava levando atadura. Era um homem preparado. Segunda, deitou-lhe azeite. Se ele deita azeite ou derrama azeite sobre alguém que está ferido, é sinal que o homem que está se aproximando dele é uma pessoa preparada. Ele também está derramando vinho sobre ele. Se alguém que estava carregando vinho, também significa que é uma pessoa preparada. Número 1, primeira missão que o bom samaritano faz com aquele homem, ele ata a ferida. Você sabe o que é atar as feridas? É alguém que tem ferida nos braços, e alguém que tem atadura vai atar sobre as feridas, ou seja, ele esconde as feridas, ele cobre aquilo que está exposto, e ele começa a tratar do que tem pessoas que têm atadura e não tem, aleluia, curado as pessoas. Ao invés de tratar da ferida, eles não tratam, eles expõem a ferida. Eu não quero saber de pessoas que caíram, que falharam. Eu quero pessoas que digam: pastor, você conhece um grande pregador que está se levantando, e eu vou dar glória a Deus. O meu prazer, meu irmão, porque tem tanta gente que usa as redes sociais para expor as feridas das pessoas. Deus não te chamou para expor, Deus te chamou para atar as feridas. Deus não precisa de pessoas para expor as fragilidades das pessoas. Deus precisa de pessoas para atar as feridas e dizer: eu não vim aqui para cutucar a ferida, eu vim aqui para sará-la, eu vim aqui para curá-la, eu vim aqui para expor essa atadura sobre essa enfermidade e dizer para você que eu sou seu amigo, porque o amigo não expõe, o amigo é aquele que trata. O amigo não é aquele que expõe nas redes sociais as tuas fragilidades, é aquele que trata você com carinho, é aquele que tem atadura para atar você. Oh, glória a Deus. Ele ata as feridas. E segundo local, olha a segunda coisa, a segunda missão, ele deitou-lhe o azeite. Querido, se tem coisa que o crente tem que ter, é azeite. Se você tiver azeite, se você encontrar alguém caído, quem tem azeite levanta quem está caído, porque o azeite que nós recebemos, tantos cultos que você estava dentro da igreja recebendo o azeite. Pastor, eu recebi o azeite para ficar pulando na igreja? Eu recebi o azeite para ficar só rodando na igreja? Não, você recebeu o azeite para ganhar alma lá fora, para você ser o bom samaritano, para sarar as feridas lá fora. Eu não carrego azeite para mim. O azeite que tem na minha vida é para alguém que está ferido. O azeite que está na minha vida é para cuidar de alguém que está caído, alguém que está ferido nesta terra. Que o Senhor derrame o azeite sobre a tua vida, e esse azeite seja para alguém que precisa também deste azeite.
O azeite na Bíblia Sagrada servia para muitas coisas. Servia para curar enfermidade, servia para fazer sabão, servia para tantas coisas de limpeza, servia como um produto valioso naquela época. E ele pega tudo que é valioso e despeja sobre alguém, e sem pena. O azeite é algo valioso que Deus te deu. Não tenha pena de orar pelos enfermos, não tenha pena, porque você tem azeite. Quem tem azeite não abandona, quem tem azeite trata, quem tem azeite não fica distante, quem tem azeite se aproxima. Ele ata as feridas, ele deitou-lhe o azeite, glória a Deus. E em terceiro lugar, ele derramou o vinho. Vinho no Antigo Testamento simboliza e significa a alegria. A alegria que você está sentindo não é só para você, é para alegrar quem está triste, é para alegrar quem está angustiado e sofrendo. Que Deus derrame as três coisas sobre a tua vida, que você carregue no teu ministério, na tua chamada, a atadura, o azeite e o vinho, para alegrar o coração de quem está triste. O mais importante vem agora, que além dele atar as feridas, além dele deitar o azeite e derramar o vinho, ele pega e sai do cavalo, coloca na cavalgadura do cavalo, e ele agora vai a pé e vai carregando o homem. Oh, glória a Deus! Tem gente que vai fazer sacrifício para salvar um soldado ferido, para não deixar o soldado ferido para trás. Deus está levantando você em meio a esta crise, em meio a esta pandemia, para não deixar ninguém para trás. E eu tenho uma palavra profética para você. A unção será tão grande na tua vida, que você vai ter força para colocar ele em cima do cavalo, que você vai ter força para carregar quem está caído e desanimado. Deus está derramando azeite sobre seu povo no meio desta guerra, no meio desta luta e no meio desta peleja. Ele leva para uma hospedaria, e ali ele diz para alguém que vai cuidar. Oh, glória a Deus! Porque agora o bom samaritano faz a parte dele, e alguém que está na hospedaria vai fazer a outra parte. A Bíblia sempre foi assim: um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo de Nazaré. Perceba, meus queridos irmãos, que ele está levando para alguém cuidar dele. Ele está levando para alguém, porque a parte dele ele já fez. Faça a tua parte, porque tem outra pessoa que vai fazer a parte dela. Pastor, era para a gente fazer isso. Faça a tua parte, que eu faço a minha. Era para os pastores estarem fazendo isso. Faz a tua parte, que os pastores fazem a parte dele. Se cada um de nós fazermos a nossa parte, ninguém vai ficar para trás. Se cada um de nós fazermos a nossa parte, ninguém vai ficar desanimado no meio do caminho. E quem é que vai fazer parte deste homem que vai levantar? Alguém que tem azeite, alguém que tem atadura, e alguém que tem alegria, alguém que tem um vinho. Ele começa a dizer para alguém que vai cuidar desse homem: cuida dele, porque eu vou. Quando eu voltar, ele está dizendo que um dia ele vai voltar. Ei, querido, o bom samaritano não despreza ninguém. Ele foi, mas um dia ele vai voltar. Oh, glória a Deus! E ele vai voltar para buscar uma igreja que não vai estar mais ferida. Ele vai voltar para buscar uma igreja que vai estar curada. Eu poderia até entrar no arrebatamento da igreja agora, porque o bom samaritano, além de cuidar da sua igreja, ele está dizendo: cuida dela aí, Espírito Santo, porque enquanto você está cuidando, Espírito Santo, eu vou voltar para cuidar e levar a minha igreja. Aleluia! Deus está dizendo que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer, e você vai estar sarado e curado. Pastor,
pastor, mas a pancada foi grande no meio da caminhada, mas ninguém está te deixando para trás. O bom samaritano cuidou de você, ele fez a sua obra, ele morreu na cruz do Calvário, e ele disse: cuida, Espírito Santo, da minha noiva, porque eu vou voltar, eu vou pagar o preço. Olha como é que ele disse, ele diz: cuida dele, o que você gastar não importa, porque eu é que pago o preço. Quem paga o preço é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que eu termino esta mensagem dizendo que esse homem só se levantou porque o bom samaritano tem poder para pagar o preço. Esse homem só se levantou porque o bom samaritano não desistiu dele. Esse homem só se levantou porque existe a misericórdia de Deus na vida dos seus escolhidos. Então eu concluo esta mensagem que Deus não desiste de você. A luta pode ser grande, mas Deus não desiste de você. Deus está levantando alguém para cuidar do seu chamado, para cuidar do seu ministério, para cuidar da sua vida espiritual. Eu acredito, meus irmãos, que neste final de culto, enquanto nós estivermos adorando, Jesus vai tocar no ferido, Jesus vai estar levantando a sua fé. Nunca é tarde para recomeçar. Pastor, eu saí de Jerusalém, fui para Jericó, caí no meio da estrada, e o Senhor está dizendo: o bom samaritano veio com azeite, o bom samaritano veio com atadura, o bom samaritano veio com alegria. Sorria, porque Deus não desiste de você. Te alegra, porque Deus está levantando o seu ministério novamente. Nós vamos adorar a Jesus. Enquanto nós estivermos adorando a Jesus, Deus vai tocar no teu coração, Deus vai tocar na sua alma. Pode cantar, irmão Marcos, porque enquanto nós estivermos adorando, Jesus vai tocar na sua igreja. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Oh, Espírito Santo. Mesmo em meio às lutas, eu não estou Espírito só. Santo. Se finto aqui, Vem, Senhor, vem, meu a Deus. vida é mesmo assim. Vem curar os enfermos. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Recebe a presença de Deus na tua casa. O Senhor está sempre a me proteger. Se finto aqui, Ele não desiste de você. quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, Você tem um o chamado. evangelho anunciar. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim. Oh, Espírito Santo. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. Oh, O Deus. Senhor está sempre a nos proteger. Se finto aqui, Recebe o renovo na tua chamada. Recebe o renovo na tua quando o família. vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, Oh, Espírito o Santo. evangelho anunciar. Eu fui escolhido.
evangelho anunciarei. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Oh, meus queridos, coisa linda. Quantos irmãos vão ficando ligados aqui para nós cantarmos mais um louvor. Eu quero dizer para a irmã Maria Nunes, você tem um chamado, Deus está renovando a tua fé. Para o pastor Josiel, para a sua família, para a sua esposa, Deus está entrando com cura, com milagre na sua casa, pastor Josiel. A nossa irmã Eliane Guedes está dizendo: eu fui escolhido para honrar e glorificar a Deus. Você é escolhida também. Para nossa irmã Lene Nunes, recebe a cura na tua casa, recebe o milagre na tua família, em nome de Jesus. Para Antônia Nunes, Deus abençoe de uma maneira poderosa. Para todos que estão conosco, Ele não desiste de você, Ele não desiste. Ainda que você caia no meio desse trajeto, existe um Deus que está se aproximando, e Ele vai atar tuas feridas. Ele vai atar as feridas que precisam ser atadas. Eu sei que é difícil, mas adore a Deus na tua casa, no teu lar. Daqui a pouco eu vou orar, mas adore o Senhor. Deus vai levantar a sua fé de novo. Tem pessoas que estão acabando de falar agora: Deus, eu quero aquela unção que eu tinha antes. Deus vai te dar em dobro. Primeiro com sua voz, primeiro com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em suas mãos. O começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande Adore o Senhor aonde você é o estiver. meu Ele é Deus. grande. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande, aleluia, é o meu Deus. Eu cantarei. Quão
aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos fazer algumas orações por pessoas que precisam de cura, que precisam de milagres, que precisam de renovo. Deus vai visitar a sua casa. Sabe por que Ele vai visitar? Porque Deus, Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, Cantarei quão grande Ele é grande. meu Deus, e todas hão de ver. Quão grande é o meu Levante as suas mãos e cante bem alto na tua casa. Cante, cante. Quão grande Tu és grande, Senhor. meu Deus, eu cantarei quão Tu és grande, meu Deus. meu Deus, e todos vão te ver. Nós reverenciamos a tua grandeza. É o meu Deus, Ela entrou em Prokenubria, Sérvia. Ela manto de Candovria, Silvidique. Prumiteria no Precanturia, Selvi. Ento comando de Cantubria. Revrumiasse de Kermine Comindai. Alapurri me disse que terminai. Revolte Silvi que terminai. Comando de Promineria. eu cantarei quão grande é o meu Deus. Aleluia, aleluia. Queridos, o Senhor está entrando com milagre na tua casa. Ontem estivemos no meio da rua, numa carreata, onde nós, de cima de um carro, estávamos ministrando e profetizando cura para o Brasil, para o Amazonas, para Manaus e para o bairro do Grande Vitória. E muitas pessoas no meio da rua levantavam as mãos, e algumas pessoas derramavam lágrimas nos olhos, porque sentiu a presença do Eterno entrando nas casas, entrando nos lares. Eu confesso a você que nosso corpo físico está cansado, a nossa mente está cansada, mas a nossa alma está de pé para não deixar nenhum ferido no meio da caminhada. Nós fomos levantados para levantar aqueles que estão caídos lá fora. Eu tenho certeza que a oração que nós fizemos ontem nesta carreata, no meio da rua, pessoas foram curadas. E sabe o que vai acontecer nesta noite? Milagres vão acontecer na tua casa, no meio dos teus filhos. Quem estiver enfermo na tua casa será curado para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós iremos orar aqui pelo irmão Jander e a família, toda a família do irmão Jander, que congrega lá na geração de número 1. Nós vamos orar pela irmã Gilce, que pede oração pela sua saúde. Várias pessoas estão pedindo oração aqui na live, e nós vamos orar. Nossa irmã Edna Marques pede oração pela sua filha Sandra. Deus vai entrar com cura na irmã Sandra, em nome de Jesus. Nossa irmã Marques, ela pede oração, e eu creio que Ele vai entrar com providência na sua família também. Se tiver mais alguém que queira pedir oração, escreve. Essa é a hora, esse é o momento. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito que enquanto nós estivermos orando aqui, Deus estará restaurando a sua família. Deus estará restaurando o seu povo. Oh Espírito Santo, vamos orar. Aleluia, aleluia.
Senhor, eu quero orar pela vida do irmão Jander e família, que o Senhor possa abençoar o irmão Jander de uma maneira especial e poderosa. Que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar as tuas mãos sobre teu filho, Senhor, e levantá-lo com força e com garra e com unção e poder e autoridade. Deus, eu oro pela nossa irmã Gilce, que pede oração por sua saúde. Eu não sei o que ela está sentindo no corpo físico, mas na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu profetizo da planta dos pés ao fio do cabelo da Gilce, restauração, cura e milagre. Em nome de Jesus Cristo, receba o teu milagre, irmã Gilce. Receba a cura de Deus no teu corpo físico. Que haja uma restauração em toda a tua saúde, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, a irmã Edna Marques, que está pedindo oração pela sua filha Sandra. Visita a Sandra, levanta a Sandra, cura a Sandra. Nós profetizamos um milagre sobre a vida desta jovem. Nós profetizamos, Senhor Deus, um milagre sobre a vida dela. E nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Todos, meu Deus, que pediram oração, Senhor, sejam curados. Pai, visita a área 91. Visita cada um dos teus filhos que estão nos lares da sua casa. Que o Senhor possa trazer a bênção e o milagre na vida dos teus filhos. Pai, abençoa, Senhor Deus, a cada membro, a cada congregado da área 91. Teus filhos, Senhor Deus, que mesmo com a igreja fechada, eles têm dizimado, eles têm ofertado, entendendo que a igreja ainda continua de pé. E eu profetizo sobre a vida de cada fiel, que o Senhor retribua 100 vezes mais, com as portas abertas. Não deixe o teu filho pegar a conta. Faz um milagre dentro da empresa, para que haja bênção e milagre dentro da vida dele. Pai, nós oramos pelo Brasil, para que o Senhor abençoe o Brasil, sara o Brasil, perdoa o Brasil, levanta os brasileiros. Oh Espírito Santo, abençoa, Senhor Deus, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Levanta ele com força, lava ele com teu sangue, livra ele de todas as acusações diabólicas e de toda corrupção. Nós abençoamos a vida do teu filho no nome de Jesus. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção específica na vida do meu pastor Jonatas Câmara, na vida da minha pastora Ana Lúcia, na vida da presidência. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar a Iadã, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada igreja da Assembleia de Deus e as suas ovelhas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e para todos sempre. Você diga amém, porque grande é o Senhor.